Vamos trabalhar hoje com dois temas específicos que também são importantes para compreender, né, esse processo de independência do Brasil, que é a corte portuguesa no Brasil, chamado período joanino, e especificamente também a independência do Brasil. São dois temas importantes, né, que para quem vai fazer qualquer prova de concurso, vestibular, o Enem, e no próximo momento nós vamos dar continuidade trabalhando com o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado, depois todo o período republicano no Brasil. Então, quando nós trabalharmos com a história do Brasil, vai ser sempre nessa sequência cronológica, certo, pessoal? Então, vamos acompanhar aí o nosso slide, certo? Então, nós temos aí o período joanino, 1808 a 1821, né, que foi o período em que a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil. Eu coloquei o subtítulo de a transição para o Brasil independente. Vem para cá, vem para cá. Quando nós trabalhamos com a independência do Brasil, na verdade, vocês devem perceber que a independência do Brasil não foi um fato isolado, mas sim ocorreu um processo de independência do Brasil que teve as suas bases justamente com o quê? Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E é isso que nós vamos entender nessa aula de hoje, puxando um paralelo da corte portuguesa transferida para o Brasil com a independência do Brasil, justamente dando essa ideia que a transferência da corte ela forneceu as bases para o processo de independência. Isso porque você deve estar se perguntando, porque justamente com a transferência da corte, o Brasil ele perdeu suas características de colônia, que foi a sua dependência política e econômica em relação à sua metrópole, que era Portugal, tá certo? Então vamos lá acompanhar o nosso próximo slide. Então, pessoal, quando nós trabalhamos com a transferência da corte portuguesa no Brasil, isso que ocorreu em 1808, vocês devem perceber de início que essa transferência está inserida dentro de um determinado contexto. Esse contexto está diretamente relacionado à era napoleônica e também ao bloqueio continental. Vem para cá, para cá. Então acompanha o que o Gil vai falar. Diz para vocês que está inserido dentro de dois contextos, né? A era napoleônica, que ele assumiu o poder em 1799, pelo golpe do 18 de maio, dando o fim à Revolução Francesa, que Revolução Francesa é um tema que nós vamos trabalhar futuramente, mas só para a gente dar essa perspectiva geral. E foi o que aconteceu. Quando Napoleão Bonaparte ele assumiu o poder na França com o golpe do 18 de maio, dando fim à chamada Revolução Francesa, que havia se iniciado em 1789, ele tinha um plano de praticamente dominar toda a Europa. Só que existia uma grande potência econômica do período, que era a Inglaterra. Vocês devem lembrar que a Inglaterra já havia iniciado o seu processo de Revolução Industrial desde a segunda metade do século XVIII. Então, a grande potência econômica, uma das grandes potências políticas do período, era a Inglaterra. Então, como Napoleão Bonaparte não conseguia derrotar a Inglaterra por um viés militar, então ele partiu de um plano de acabar com a economia inglesa para poder assim dominá-la. Foi por isso que ele decretou o bloqueio continental em 1806. Então, o bloqueio continental determinava que as nações europeias elas estavam proibidas de manter relações comerciais com a Inglaterra. Aí você deve estar se perguntando, e as nações obedeciam a Napoleão? Obedeciam sim, porque caso elas não obedecessem, Napoleão dominaria essas nações que desobedecessem ao bloqueio continental. Só que tem um pequeno detalhe. Duas nações desobedeceram o bloqueio continental. Uma foi a Rússia, daí que teve aquela famosa campanha de Napoleão Bonaparte contra a Rússia, em que ele perdeu, e Portugal. Aí você pergunta, Portugal não obedeceu ao bloqueio continental porque ela queria enfrentar Napoleão Bonaparte? Na verdade, não. Portugal não obedeceu ao bloqueio continental porque a economia portuguesa ela era muito dependente da economia inglesa. É só vocês lembrarem, por exemplo, do Tratado de Panos e Vinhos, o famoso Tratado de Mitten de 1703, né? Que era aquela relação econômica que existia entre a Inglaterra e Portugal, em que a Inglaterra vendia tecidos para Portugal, num preço mais barato, em contrapartida, Portugal fornecia vinhos num preço mais barato para a Inglaterra. Dentro dessa jogada econômica, quem levava vantagem sempre era quem? A Inglaterra, porque uma sociedade ela consome muito mais tecido do que vinho. Então, gerou um déficit muito grande na balança comercial favorável de Portugal. E esse déficit ele foi suprido com o quê? Com o ouro do Brasil. Então, vocês devem lembrar, né, só puxando aqui um pequeno paralelo com a economia mineradora, que a boa parte do ouro do Brasil não ficou aqui no Brasil. Boa parte foi para Portugal, boa parte foi desviada para a Inglaterra, seja de maneira legal ou ilegal, tá certo? Então, voltando para a nossa explicação da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Portugal não obedeceu ao bloqueio continental porque ele era muito dependente da economia inglesa. Então, o que foi que Napoleão Bonaparte fez? Resolveu invadir Portugal. Então, dentro dessa perspectiva, foi que a corte portuguesa ela se transferiu para o Brasil. Preste atenção, meu amigo candidato no Enem, o que eu vou dizer agora. Existe uma discussão historiográfica em relação a essa transferência da corte. Existe uma vertente tradicional
que afirma que a corte portuguesa veio para o Brasil fugindo das invasões napoleônicas, e existe uma revisão dessa concepção pela nova historiografia, que afirma que a corte portuguesa veio para o Brasil não fugindo de Napoleão Bonaparte, mas sim que já existia um plano arquitetado pela própria corte portuguesa para se transferir para o Brasil. Então eles tinham um plano em momentos de crise, eles saíram de Portugal e vinham para o Brasil. Então vocês podem encontrar alguma questão de Enem ou alguma questão do vestibular que traga essas duas abordagens, né? A abordagem tradicional, afirmando que a corte portuguesa veio fugindo das invasões napoleônicas, e a visão revisionista, né, a mais atual, que comprova que, na verdade, a corte portuguesa não fugiu de Napoleão Bonaparte. Na verdade, ela já tinha um plano arquitetado para vir para a sua colônia. Aí você pergunta, como é que uma sociedade, como é que uma corte vai sair da metrópole e vir para a colônia? Vocês devem lembrar que Portugal passava por uma grave crise econômica. E, na verdade, dentro desse contexto do século XIX, a economia colonial, a economia do Brasil é que estava sustentando Portugal. Então, para a corte, era muito mais interessante ficar na colônia, que estava mais próspera do ponto de vista econômico em relação a Portugal, do que ficar em Portugal em crise política, crise econômica, etc. Certo? Então, não esqueça, pessoal, a transferência da corte portuguesa para o Brasil inseria dentro do contexto da era napoleônica e do bloqueio continental, tá certo? Então, vamos voltar aí para a nossa imagem. Então, nós temos aí, ó, essa representação, né? Tomem cuidado com as imagens, que essas imagens que eu vou trazer para vocês hoje, elas podem cair na prova de vocês do Enem, tá certo? Então, representa justamente a ideia da divisão do mundo, a briga pelo mundo entre as duas principais potências do século XIX, né? No lado esquerdo, nós temos aí o ministro inglês, né, representando a Inglaterra, e do lado direito, nós temos aí uma representação de Napoleão Bonaparte. Essa segunda imagem que eu trouxe para vocês representa a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, no Rio de Janeiro, né? Vocês devem lembrar que o Rio de Janeiro, no período, era a capital do Brasil, né? Que o Rio de Janeiro já tinha virado capital do Brasil desde 1763. Vem para cá, vem para cá. Então, eu vou sempre trabalhar esses paralelos com vocês dos assuntos de história, tá certo, pessoal? Por que a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763? Porque houve uma mudança do polo econômico do Brasil. Vocês devem lembrar que quando Salvador era a capital do Brasil, o polo econômico do Brasil era o que hoje nós conhecemos como Nordeste por causa do açúcar. Então, quando nós tivemos a descoberta das primeiras jazidas de ouro na região central do Brasil, ali no finalzinho do século XVII, que teve seu apogeu na primeira metade do século XVIII, houve uma transferência da capital porque era necessário que a capital do Brasil ela ficasse perto do polo econômico. Por isso que houve essa transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, tá certo? Aí foi o que aconteceu, voltando para o contexto da transferência da corte. Para a corte portuguesa ela vir para o Brasil, ela fez um acordo com a Inglaterra, que esse acordo ficou conhecido como a Convenção Secreta. Pela Convenção Secreta, a Inglaterra ela ficou responsável por fazer a escolta da corte portuguesa, né, para o Brasil. Aí você pergunta, né, tio Gil, esse acordo feito entre Portugal e a Inglaterra fez essa escolta da corte portuguesa de graça? Claro que não, né? Então, esses aspectos nós vamos trabalhar agora acompanhando o nosso próximo slide, tá certo, pessoal? Vamos para lá. Então, nós temos aqui, ó, no nosso próximo slide, nós temos a figura do Dom João VI, né, que foi o príncipe regente que veio para o Brasil, e nós temos aí o período joanino especificamente, né? Assim que a corte portuguesa chegou para o Brasil, ela tomou uma série de medidas econômicas, políticas e culturais que favoreceram até certo ponto a corte que se estabeleceu aqui no Brasil e que também favoreceu a Inglaterra. Era a ideia que eu estava colocando para vocês. Portugal fez um acordo com a Inglaterra, chamado de a Convenção Secreta, em que a Inglaterra faria a escolta da corte portuguesa para o Brasil, mas isso não foi de graça. Tanto é que uma das primeiras medidas que Dom João VI, o príncipe regente, tomou quando chegou ao Brasil foi abrir os portos brasileiros às nações amigas, isso em 1808. Vem para cá. Então preste atenção, pessoal. Vocês devem lembrar que a relação entre colônia e metrópole, ou seja, a relação entre Brasil e Portugal, ela era estabelecida, dentre outras coisas, pelo Pacto Colonial. O Pacto Colonial estabelecia o quê? Que a colônia ela só podia manter relações comerciais com a sua metrópole. Em outras palavras, o Brasil ele só poderia manter relações comerciais com Portugal. Então, a partir do momento que a corte portuguesa ela se transfere para o Brasil e Portugal, né, o príncipe regente Dom João VI, ele abre os portos brasileiros às nações amigas, isso implica dizer que o Brasil estava livre para manter relações comerciais com qualquer nação. Só que tem um pequeno detalhe, a principal nação em que o Brasil manteve relação comercial foi quem?
à Inglaterra, né? É por isso que durante esse período da transferência da corte portuguesa para o Brasil, nós tivemos uma entrada maciça de produtos ingleses no Brasil. Isso favorecido justamente pela abertura dos portos às nações amigas. Então, a partir desse ponto, pessoal, como eu tinha colocado para vocês, essa transferência da corte portuguesa para o Brasil, ela fornece as bases para o processo de independência, porque com a abertura dos portos, o Brasil ele perdeu uma de suas características de colônia, que foi a sua dependência econômica em relação à metrópole. Porque com a abertura dos portos, o Brasil não era mais dependente de Portugal. Apesar do Brasil poder manter relações comerciais com qualquer nação, isso implica, em outras palavras, que com a abertura dos portos, o Brasil ficou dependente da economia inglesa. Não ficou uma dependência oficial com o Pacto Colonial, mas indiretamente virou-se uma dependência por quê? O Brasil dependia dos produtos ingleses, tá certo? Tanto é que houve uma entrada maciça de manufaturas inglesas aqui no Brasil dentro desse contexto da transferência da corte, especificamente a partir da abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então vamos acompanhar o nosso próximo slide, né? Dando a sequência ao slide que eu tinha colocado para vocês. Em 1785, na verdade, em 1808, o Dom João VI ele revogou o alvará de 1785. Esse alvará de 1785 ele estabelecia que o Brasil, no caso a colônia, estava proibida de produzir manufaturas. Vem para cá. Aí você deve estar perguntando por que Portugal proibia que sua colônia produzisse manufaturas. Isso é muito simples, para que não gerasse uma dinâmica interna, para que não gerasse um enriquecimento interno na colônia. Por quê? Se o Brasil ele era proibido de produzir manufaturas pelo alvará de 1785, isso implica dizer que o Brasil teria que comprar manufaturas externamente. E comprava de quem? De Portugal. Então, essa dependência econômica que o Brasil tinha enquanto colônia em relação a Portugal, isso favorecia para o enriquecimento da própria coroa portuguesa. Era por isso que existia essa inibição da produção de manufaturas no Brasil. Então, quando a corte portuguesa ela se transfere para o Brasil, ela revoga o alvará de 1785, ou seja, ela permite, nessa perspectiva, que o Brasil ele possa produzir as suas manufaturas. Mas que na prática isso não ocorreu. Tanto é que o Brasil ficava dependente diretamente do quê? Das manufaturas inglesas. Ou seja, apesar da corte portuguesa ela ter revogado o alvará de 1785, ter permitido que o Brasil produzisse manufaturas, na prática isso não aconteceu. Então vamos lá, dando sequência aos nossos tópicos sobre as medidas joaninas aqui no Brasil. Em 1810, nós temos aí os tratados de aliança, amizade, comércio e navegação. Esses tratados de 1810 são interessantes. Volta para cá, pessoal. Mais uma vez, a ideia que eu estava colocando para vocês, que boa parte dessas medidas, elas favoreceram ou a corte que estava no Brasil ou a Inglaterra. Ou seja, essas medidas econômicas, políticas e culturais que a corte fez aqui no Brasil não foi para beneficiar a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, foi feita para beneficiar a corte que estava se estabelecendo no Brasil. Tanto é que existem assim, alguns aspectos interessantes, né, sobre essa questão da transferência da corte portuguesa para o Brasil, que quando o príncipe regente chegou aqui com toda a corte portuguesa, com toda a nobreza, onde é que eles iriam ficar alojados? Então eles escolheram as melhores casas que existiam no Rio de Janeiro para alojar a corte, para alojar a nobreza. Então, boa parte dessa população ela teve que sair das suas casas para comportar a corte. Então, nessas casas que eram escolhidas para comportar a corte, colocava-se a sigla PR, que significa príncipe regente. Então, as pessoas começaram a satirizar isso no período, dizendo que era ponha-se na rua, porque realmente as pessoas tinham que sair de suas casas para que a corte portuguesa ela ficasse estabelecida. Então, voltando para os tratados de 1810, o que é que eles estabeleciam? Isenções fiscais para a Inglaterra. E, na prática, era isso que acontecia. Por quê? Pelos tratados de 1810, ficou acordado que os produtos estrangeiros que entrassem no Brasil, eles pagariam uma tributação de 24%, enquanto que os produtos ingleses, eles pagariam uma tributação de somente 15%. E Portugal? Portugal, contraditoriamente, teria que pagar uma taxa de 16%, ou seja, a própria corte portuguesa, a própria nação portuguesa pagava uma taxação maior do que a Inglaterra. Isso, como eu estava colocando para vocês, serviu para beneficiar diretamente a Inglaterra. Por quê? Como a Inglaterra pagava uma menor tributação, que era somente 15%, as outras nações 24%, então isso implica dizer que os produtos ingleses, eles entravam aqui mais baratos, então tinham um maior mercado consumidor. Então, produtos de outras nações que quisessem entrar no Brasil, não seria concorrência para os produtos ingleses. Isso porque, como a Inglaterra tinha uma menor tributação, consequentemente, o valor da sua mercadoria era mais barato, conseguindo um maior espaço de mercado consumidor. Então, foi estabelecido também pelos tratados de 1810
que o Brasil deveria inibir gradativamente a escravidão no Brasil, mas que na prática, em 1810, isso não aconteceu, mas foi estabelecido por esse acordo. Então vamos lá para o nosso slide. Nós temos aí, pessoal, outro aspecto importante que foi a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. Vem para cá para explicar direitinho isso para vocês. Como estava colocando, pessoal, essa aqui fornece as bases para o processo de independência. Então você deve estar aí com o seu caderninho, anotando as dicas, as observações que o tio Gil está passando para vocês. Então, o que foi essa elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815? Vocês devem lembrar que em 1815 Napoleão Bonaparte ele foi derrotado. Então, a corte portuguesa, ela transferiu-se para o Brasil, inserido dentro do contexto das invasões napoleônicas. Então, quando Napoleão Bonaparte ele foi derrotado, organizou-se na Europa o chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena tem o objetivo de restituir as antigas monarquias e os seus antigos territórios aos seus antigos monarcas. Só que tem um detalhe. Uma das cláusulas do Congresso de Viena estabelecia que, para que o rei, para que o monarca ele tivesse seu território retomado ou tivesse seu trono retomado, era necessário que ele estivesse na sua nação. Mas a corte portuguesa, o príncipe regente, ele estava onde? Estava no Brasil. Então, nessa perspectiva, Portugal não poderia participar do Congresso de Viena. Então, para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena, o Dom João VI ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, como se fosse o único território. Então, a partir dessa perspectiva, a corte portuguesa, no caso o rei, ele pôde sim participar do Congresso de Viena e teve o seu trono restabelecido, certo? Aí é que eu coloco a observação. Perceba o seguinte, pessoal. Quando o Brasil ele foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, ele perdeu sua outra característica de colônia, que foi a sua dependência política em relação à sua metrópole. Então, nós temos aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808. O Brasil perdeu a sua característica econômica de colônia. A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. O Brasil perdeu a sua característica política de colônia. Então, praticamente, o Brasil estava entrando no processo de independência. Faltava o ato oficial que ocorreu dentro daquele contexto da permanência de Dom Pedro I no Brasil, com o 7 de setembro de 1822, que nós vamos trabalhar em seguida, tá certo? Então, não esqueça disso, pessoal. Esses aspectos que eu mostrei para vocês, principalmente a abertura dos portos e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, forneceram as bases para a independência do Brasil. Então, vocês devem ver a independência do Brasil como um processo. Então, nós sempre falamos hoje um processo de independência do Brasil que tem suas bases com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Vamos para o nosso próximo slide. Então, nós temos aí, pessoal, algumas medidas econômicas e culturais também importantes que a corte portuguesa trouxe para o Brasil. Nós temos aí a fundação do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil que existe hoje, ele foi fundado com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá certo? Nós temos aí o surgimento da imprensa régia, que outrora, antes da transferência da corte, era proibido a circulação de imprensa no Brasil. Isso já era também uma estratégia da própria corte portuguesa para que nós não tivéssemos circulação de ideias liberais, para que nós não tivéssemos uma elite intelectualizada. Então, a sociedade brasileira que queria ter algum conhecimento direto, iria estudar onde? Na Europa, principalmente em Portugal, na Universidade de Coimbra. Então, essa população, a elite que estudava em Coimbra, quando voltava para o Brasil, trazia todas aquelas ideias ilustradas, as ideias do iluminismo, toda aquela ideia de liberdade. Por isso que nós temos aí um processo de independência que teve influência das ideias liberais. Então, a imprensa régia ela foi estabelecida no Brasil com o primeiro jornal impresso, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Só que essa Gazeta do Rio de Janeiro, que nós temos a imagem aí na telinha que vocês estão vendo, era um jornal que era controlado pela própria corte portuguesa. Ou seja, as notícias que vinham nessa Gazeta do Rio de Janeiro teriam que enaltecer os bons costumes, a igreja e também enaltecer a corte portuguesa que estava estabelecida no Brasil. Nós temos também a criação da Biblioteca Real. Essa Biblioteca Real que existe até hoje foi composta inicialmente pelos livros que foram trazidos lá de Portugal com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Nós temos também o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que também foi uma criação do período joanino no Brasil. E também nós temos um aspecto cultural importante, que foi a vinda da Missão Artística Francesa em 1810, onde nós temos aí três principais representantes, O Debré, que é um artista que sempre cai em questão de Enem, sempre cai em questão do vestibular. Nós temos o Tounet e também o Montigny. Então, essa missão artística francesa, ela veio para o Brasil
justamente para dar uma nova perspectiva cultural para o Brasil, influenciada pela tendência europeia do período. Agora a ideia que eu estava colocando, pessoal. Essa missão artística, ela veio para dar um incentivo cultural não para a sociedade brasileira, mas sim para a elite portuguesa que estava aqui e a elite brasileira que estava associada à própria corte portuguesa aqui no Brasil, tá certo? Então, nossa próxima imagem, ela traz aí justamente uma obra de Debré, representando um cotidiano da sociedade do período. Vocês percebem aí nessa imagem o aspecto privado, a ideia que eu estava colocando lá, pessoal, lá do domingo passado, né, a ideia da história da vida privada, ou seja, boa parte das concepções que nós temos de história da vida privada no Brasil, elas são relatadas a partir da documentação escrita, é óbvio, e também por meio dessas representações imagéticas, tá certo? Como as obras de Debré. Debré ele foi importantíssimo porque ele relatou muito o cotidiano da nossa sociedade do período do século XIX, o ambiente privado ele conseguiu retratar muito bem. Então essa imagem que eu trouxe para vocês mostra um ambiente privado da sociedade de um casal do período do século XIX. E você observa ainda a presença da escravidão, tá certo? Perceba que os escravos eles já estão com uma feição melhor porque eles estão vestidos, mas se vocês prestarem atenção, um pequeno detalhe na imagem, os escravos eles estão de roupa, mas estão com os pés descalços, diferente do senhor e da senhora que estão com os pés calçados. Isso porque isso não era à toa, isso era um elemento de diferenciação social. O que diferenciava o escravo do ponto de vista social em relação aos libertos era o fato deles andarem calçados, porque o escravo, quando ele se tornava liberto, nessa perspectiva, ele poderia usar um calçado. Então, a maneira de você identificar um escravo alforriado, na verdade, uma pessoa que era escrava para um escravo, era justamente olhar para os pés, porque quando ele estava com os pés descalços, é porque ele ainda estava com o status de escravo, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima imagem, que essa aí já é do Tunê, que representa a paisagem do Rio de Janeiro, né? Vocês percebem ali, toda a ideia do Pão de Açúcar, você percebe aí um processo incipiente de urbanização no Rio de Janeiro. Então, essas imagens representam o cotidiano, o ambiente que existia no Rio de Janeiro no período. Nós aí já temos agora o Montigny, né? O Montigny ele foi importantíssimo, porque ele que introduziu no Brasil o estilo arquitetônico neoclássico. Então, o estilo neoclássico que ele teve uma grande abrangência no Brasil, ele foi trazido aqui no Brasil justamente com essa missão artística francesa, cujo principal representante foi o Montigny, tá certo? Vamos aí para analisar agora o nosso próximo slide. Aí nós temos aí, ó, com a transferência da corte portuguesa no Brasil, né, o período joanino, nós temos algumas intervenções militares. O Brasil anexou a Guiana Francesa. Essa anexação da Guiana Francesa foi uma espécie de represália a Napoleão Bonaparte. Como Napoleão Bonaparte tinha dominado Portugal, né, até certo ponto tinha dominado Portugal, então a corte portuguesa que está no Brasil foi e anexou a Guiana Francesa. Nós temos também a anexação da Cisplatina, né, que a Cisplatina futuramente, no primeiro reinado, quando se tornou independente e virou o que hoje nós conhecemos como o Uruguai. Então esse território que hoje nós conhecemos como Uruguai, ele pertencia ao Brasil, que era chamada a província da Cisplatina. E nós temos aí um aspecto importantíssimo que foi a chamada Revolução Pernambucana de 1817, que esse aspecto aqui eu vou trabalhar com vocês um pouco mais detalhado. Vem para cá. Então, olha só, pessoal, vocês devem lembrar, né, como estava colocando para vocês, a corte portuguesa, ela transferiu-se para o Brasil e ficou estabelecida na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, todos esses benefícios que eu mostrei para vocês, esses benefícios culturais, da Avenida da Missão Artística Francesa, a fundação do Banco do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi a imprensa régia, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, foram, digamos assim, inovações, até certo ponto positivas, que ficaram restritas praticamente ao Rio de Janeiro. Então, o que hoje nós conhecemos como Nordeste, ele ficou abandonado. Vocês devem lembrar que desde a invasão holandesa no Brasil, no século XVII, quando eles foram expulsos, ocorreu a crise da economia açucareira no Brasil. Então, que era o atual Nordeste do ponto de vista econômico. Estava arrasado do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político. Para piorar a situação, para manter os luxos da corte portuguesa no Rio de Janeiro, passou-se a intensificar a cobrança de impostos sobre as outras regiões do Brasil, inclusive o que hoje nós conhecemos como Nordeste. Então, essa Revolução Pernambucana de 1817, ela se deu por quê? Justamente por causa dessa questão da transferência da corte portuguesa no Brasil, a crise econômica pela qual passava o Nordeste. Para piorar a situação, em 1816 nós tivemos uma grande seca para agravar mais ainda a crise econômica pela qual passava o atual Nordeste. Então vocês devem lembrar também, pessoal, um grande detalhe importante dessa Revolução Pernambucana de 1817, que ela foi uma revolução de caráter liberal.
ela teve uma forte influência das ideias liberais, justamente que nós tivemos também uma atuação de padres, como o padre Miguelinho, ou seja, esses padres eles absorviam as ideias liberais e propagavam para a sociedade, então eles começaram a se articular. Você teve uma adesão de Pernambuco, uma adesão da Paraíba, uma adesão do Rio Grande do Norte, e uma das bandeiras que ele levantava era o quê? Era tornar o que hoje nós conhecemos como Nordeste independente do Brasil e se estabelecer um modelo político republicano. Então essa revolução, ela só teve uma duração de somente 75 dias, em que a corte portuguesa, né, as forças que estavam no Brasil, conseguiram reprimir esse movimento, tá certo? Então não esqueçam desse aspecto importante liberal da Revolução Pernambucana de 1817. Vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aí, pessoal, a Revolução do Porto, que também pode ser chamada a Revolução Constitucionalista do Porto de 1820. Para explicar isso aqui para vocês, a gente deve entender mais uma vez aquela ideia do contexto geral. Vem para cá. Então, veja bem, pessoal, eu disse para vocês que em 1815 a corte portuguesa o Brasil foi elevado ao Reino de Portugal e Gales, teve toda aquela perspectiva do Congresso de Viena. Napoleão Bonaparte ele havia sido derrotado. Aí eu faço a pergunta a vocês: se Napoleão Bonaparte ele havia sido derrotado, tinha sentido a corte portuguesa permanecer no Brasil? Claro que não, né? Então a sociedade portuguesa ela queria o retorno da corte portuguesa para Portugal. Isso por quê? Vocês devem lembrar que com a transferência da corte para o Brasil, Portugal ficou sem um rei. Então, já que Napoleão Bonaparte havia sido derrotado, então o que era mais lógico era que essa corte voltasse para lá, para justamente restabelecer o trono português, que foi o quê? Ordenado pelo Congresso de Viena. Então, como a corte portuguesa não voltou, logo após a derrota de Napoleão Bonaparte, então eclodiu em Portugal uma revolução de caráter liberal, que foi a famosa Revolução Liberal do Porto. Então, essa Revolução Liberal do Porto, ela queria três coisas específicas. Queria que o rei voltasse para Portugal, que no caso era o Dom João VI, né? Eles queriam que voltasse para Portugal para que ele assumisse o trono português. Queriam estabelecer uma constituição liberal para Portugal. Quando eu falo uma constituição liberal, pessoal, isso implica dizer o quê? Que seria uma constituição que acabasse limitando o poder do rei, ou seja, uma constituição que limitasse o poder real. Porque justamente essa ideia do liberalismo prega o quê? O enfraquecimento do poder do rei. Essas revoluções liberais, elas têm o objetivo de acabar com o absolutismo. É por isso que tem toda aquela ideia dessa Constituição liberal, justamente para o quê? Para fragmentar, para limitar o poder real. E uma terceira coisa que essa revolução queria era recolonizar o Brasil. É daí que nós temos um aspecto importantíssimo que eu vou puxar o paralelo para o processo de independência do Brasil. Porque vocês acham o seguinte, nós temos aí uma corte portuguesa que veio para o Brasil, tomou todas aquelas medidas econômicas, como a abertura dos portos às nações amigas, então em que o Brasil passou a ter uma certa liberdade econômica. Aí vocês acham que o Brasil ele queria ser recolonizado? Queria que voltasse toda aquela estrutura do pacto colonial? Claro que não, pessoal. Então daí que nós temos aí um pontapé que levou ao processo de independência do Brasil, tá certo? Então vamos voltar lá para o nosso quadrinho. Então nós temos aí a Revolução do Porto, que vocês também podem chamar de a Revolução Constitucionalista do Porto, porque justamente ela queria uma Constituição para Portugal, ela eclodiu em 1820. Então essa Revolução do Porto, como eu tinha colocado para vocês, que está aí no quadrinho, né, na nossa telinha, exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal, né, para assumir o trono português. Tinha o objetivo de formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, essa Assembleia Constituinte ela tinha a função de elaborar uma Constituição liberal para Portugal. Não esqueça, né? Quando eu falo em Constituição liberal, é porque ela tem a intenção de limitar o poder real, ou seja, de acabar com o absolutismo, e pretendia recolonizar o Brasil, ou seja, queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal e voltar a toda aquela estrutura do pacto colonial, a dependência política e econômica do Brasil em relação a Portugal. Então, o Dom João VI, ele ficou naquele ponto, se voltava ou não para Portugal. Dentro dessa perspectiva, começaram a surgir duas facções políticas, uma que defendia que o Dom João VI ele permanecesse no Brasil, ou seja, que era composto por brasileiros que haviam se beneficiado com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Existia um grupo, né, que era mais atrelado aos portugueses, que queriam que o Dom João voltasse para Portugal, porque dessa forma ele daria o quê? Todo aquele processo de recolonizar o Brasil. Então nós temos esse contraponto. Então o Dom João VI, ele voltou para Portugal em 1821, justamente para que o trono dele não fosse perdido, não ficasse vago. Então ele volta mais como uma estratégia política para ele restabelecer o trono português.
Porque existe uma vertente, né, tradicional da historiografia que coloca o Dom João VI como se fosse um político negligente, como se fosse uma pessoa boba, mas que, na verdade, de bobo, o Dom João VI não tinha nada. Ele era um importantíssimo estrategista político. Por isso que tem toda essa perspectiva da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ou seja, ele transferiu isso para o Brasil não é porque ele fosse um político negligente ou ele fosse mole. Muito pelo contrário, ele veio para o Brasil como uma estratégia política. Da mesma forma que ele volta para Portugal como uma estratégia política para que ele não perdesse o trono português. Então, ele volta para Portugal em 1821 e deixa aqui no Brasil o príncipe regente, o seu filho Pedro, né? O seu filho Dom Pedro, que com a independência do Brasil virou o Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Então, a partir dessa Revolução do Porto de 1820, é que eu vou puxar o paralelo com vocês, pessoal, para o nosso próximo slide, que já entra aí diretamente com a independência do Brasil. Vem para cá, vem para cá. Então, era aquela ideia que eu estava colocando para vocês, pessoal. Não trabalhem ou não estudem a independência do Brasil como um fato isolado. Vocês devem estudar a independência do Brasil como um processo que começou lá com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 e que se consolidou com o Grito do Ipiranga em 1822, influenciado por toda essa conjuntura europeia do período, né? A conjuntura das invasões napoleônicas, essa conjuntura que eu tinha colocado para vocês da Revolução do Porto, essa toda a ideia de recolonizar o Brasil, tá certo? É a ideia que eu estava colocando. As cortes portuguesas, né, que era o órgão de participação da sociedade, queria recolonizar o Brasil. Lógico que aquela elite brasileira que estava se beneficiando com essa certa liberdade que o Brasil tinha, não queria que o Brasil fosse recolonizado. Então, para que o Brasil não voltasse a ser colônia, era necessário o quê? Que o Brasil se tornasse independente. E foi isso que aconteceu, que nós vamos trabalhar isso agora.